Eu acho que essa crise ela deixou muito clara, muito evidente as artimanhas do neoliberalismo e as consequências dele para as nossas vidas, né? E o quão é importante, quão facilmente se sacrifica a vida das pessoas em prol da economia. E aí a gente pode falar de três grandes líderes, como o Trump, o Bolsonaro e o Johnson, mas também a gente pode citar e ver como exemplos mesmo nos vários governos aqui da Europa a dificuldade de se sacrificar a economia em prol da vida das pessoas. A Itália mesmo foi um grande exemplo disso, que só depois de ter uma greve geral, né, que foi realmente ter medidas de parar todo o comércio para não deixar as pessoas em situação de vulnerabilidade. Mas eu queria falar um pouco sobre o Brasil e queria dizer que hoje mesmo foi diante de toda a situação que se instala de instabilidade com as medidas do Bolsonaro. A volta de cerca de quase 1 milhão de euros foi gastado numa publicidade genocida, que deve ser lançada aí nas redes amanhã, mas já foi lançada pelas mídias de WhatsApp, e, enfim, pelas redes, que é uma propaganda, né, intimando, dizendo para as pessoas não ficarem em casa e irem para as ruas, né? Uma propaganda com ares totalmente genocidas. O secretário de Educação no Brasil, de Comunicação, está afastado. Toda essa propaganda foi feita pelo Carlos Bolsonaro, filho do Jair Bolsonaro. Quer dizer, a gente vê diante disso como a fragilidade das instituições democráticas e o perigo disso vindo aí em cima de algumas nações, especificamente umas nações grandes em termos econômicos, o Brasil grande em termos também populacional e na interferência daquilo que gera no mundo. E não só o risco disso, mas também falar das várias medidas que estão na contramão desse governo populista do Bolsonaro e que tentam barrar o que ele está fazendo, que é exatamente diante de tudo isso. O Congresso acabou de tentar, ainda vai ser para a última aprovação, a renda básica, né? Uma renda básica que garante R$ 600 por pessoa em situação de vulnerabilidade, foi aprovada em primeira instância, né? Falta a última aprovação pelo Senado, e que pode chegar até R$ 1.200 por família, o que daria por pessoa em torno de 120 euros. Né? Essa renda básica já é uma discussão aí que a gente tem, talvez o Gonçalo até possa falar mais sobre isso do que eu. Uma medida importante nesse sentido, no sentido das instituições no Brasil, apesar de todo esse caos instalado pelo governo Bolsonaro. Mas também é importante dizer que tem muita gente, inclusive no Congresso e na esfera política, trabalhando e lutando para tentar estabelecer e garantir o cuidado à vida das pessoas em situação de vulnerabilidade, que hoje no Brasil é uma quantidade cada vez mais crescente, e essa crise anuncia principalmente isso, a necessidade de a gente pensar e da gente retomar em prática todas essas alternativas que estavam muitas vezes engavetadas, né, e com toda essa dificuldade da gente colocar em prática, exatamente porque a economia sempre teve, sim, à frente da vida humana, e que a gente vê agora como essas alternativas podem vir a ser a solução para esses problemas. Inclusive, não só para o Brasil, mas também para se pensar isso a termos de Europa. Inclusive, por exemplo, um bom exemplo também para o governo português, que não quis fechar a maioria das empresas. Várias empresas não foram fechadas, mesmo as não essenciais, né? E fica aí de exemplo para todos nós.